começando mais um Falha de Cobertura. Hoje um programa muito triste, Serginho. Um programa onde temos a triste missão de escalar, com a ajuda do internauta, o pior Esporte Clube Bahia de todos os tempos. Logo o Bahia, Serginho. Um time feliz. Um time feliz, um time alegre, um time de torcida alegre. E que muitas vezes o dirigente desse time se aproveita desse ópio esportivo para fazer maldade com a equipe do Bahia, Serginho. Às vezes ele apresenta um jogador, vai todo mundo, convida todo mundo, uma grande festa, com música, com dança, com pintura do corpo e comida típica. Pintura às vezes até do próprio mamilo. Exatamente. E quando vai ver o time perde. O atleta não sabe jogar nada. 2 dias depois, quando o torcedor do Bahia recobre a consciência, a equipe já perdeu de 7 para alguém, como já aconteceu diversas vezes, infelizmente. E aí só cabe ao torcedor a revolta. Mas ele pode contar com esse programa para extravasar sua revolta. Esse é o canal da revolta. Com certeza. O Falha de Cobertura. Porque hoje a gente vai escalar sem piedade o pior Bahia de todos os tempos. O goleiro foi o mais votado, Daniel, pela sua frieza ao tomar gols. Um atleta habituado a levar gol. Com certeza. O goleiro que não se desespera com frango, tá pronto para tomar outro. Ele também... A naturalidade com que ele toma o frango é uma coisa impressionante. Exatamente. Às vezes ele toma 5 gols, tudo bem. Ele não se desespera, não sai correndo, não pede para sair, não cai, sentindo uma contusão. E o nome dele é o seguinte, Daniel. É Alex Guimarães, Daniel. Um atleta que dava certeza pro torcedor do Bahia quando ele era escalado. Que era a certeza da derrota. Que já ia, no mínimo, sair atrás do Bahia. Exatamente. E isso motivava a equipe, Daniel. Na lateral direita temos o atleta Mantena, que a sua especialidade era tomar a bola nas costas. Um jogador de muita força, Daniel. O típico jogador polivalente, né, Serginho? Um jogador que jogava mal no meio campo, jogava mal na lateral esquerda, mas a especialidade dele realmente era render muito pouco na lateral direita. Na zaga a gente tem uma dupla. Que fez história no Bahia. Exatamente, chamada Attioli e Valdomiro, Daniel. Attioli e Valdomiro foi a dupla, inclusive, que teve seu auge num 7-1 sofrido pelo Bahia, Daniel, contra o Cruzeiro, porque o Bahia tem seu próprio 7-1. Ele não precisa da seleção brasileira. Um resultado digno de seleção brasileira. Exatamente. Ele não precisa da seleção brasileira para sofrer uma derrota de 7-1. Não precisa de convocado para isso. Exatamente. Não precisa de Davi Luiz para isso, igual o Vitória precisou. É triste. É muito triste, Serginho. Esse é um programa difícil de se fazer. E ao lado dele, o zagueiro Valdomiro, que era um zagueiro que dava muita emoção ao jogo, Daniel. Principalmente aos 43 do segundo tempo, com o jogo já decidido, ele dizia, não tá decidido não. E entregava a bola para o adversário, fazia um pênalti. E a derrota era iminente. Acrescentando emoção na partida, né, Serginho? É importante. Futebol é emoção. Na lateral esquerda temos o rapaz Chiquinho, que pela falta de saúde desse rapaz, ele tinha uma pele amarelada, que é a ausência de algumas vitaminas essenciais ao organismo humano. Mas a principal característica dele, Serginho, é que ele colocou no banco o atleta que veio do Vasco, Madison, que tinha uma característica interessantíssima, que era o cruzamento rasteiro, e sempre muito longe dos pés do atacante, que era um lateral que não acreditava em dar o peixe para o atacante, ele ensinava o atacante a pescar. Isso é importantíssimo no futebol, isso tem que ser valorizado. Os volantes, Daniel, vai começar com o atleta Emerson Cris, Daniel, um atleta que tem 2 nomes, Daniel, mas é um atleta só. A história desse atleta é a seguinte, Daniel. Um diretor do Bahia viajou até o estado da Santa Catarina, que é longe, porque ele sabia que lá tinha 2 grandes atletas, Daniel, que eram 2 volantes. O Joinville estava muito bem. Exatamente. Um desses atletas era o atleta Emerson Cris, Daniel, e o outro atleta era um jovem ainda desconhecido. E esse diretor do Bahia, com a visão... Não teve dúvida. Levou o Emerson Cris e deixou o outro jogador completamente desconhecido lá no time do Joinville. Mais tarde, esse rapaz desconhecido foi pro Cruzeiro e depois ele foi vendido pro exterior com o nome de Ramírez, Daniel. Por 21 milhões de reais. Mostrando a visão aí desse diretor do Bahia. Que olho. Qual é o outro volante, Serginho?
O outro volante é o atleta Toró, que foi apelidado de o Pelé Negro. E o meia dessa equipe, Serginho, temos apenas um meia armador, temos aí, como você pode perceber, 2 volantes, um meia armador, e vamos jogar com 3 atacantes. É uma equipe no 4-3-3. E esse meia tivemos 3 atletas com a mesma pontuação, que aí vamos ficar aí na dúvida, vai ser decidido no vestiário. Com certeza. Estamos na dúvida entre Emanuel Biancucci, Guaru ou Rivaldo. O Emanuel Biancucci a gente conhece bem, a maior habilidade dele é ser irmão do Max Biancucci, que por sua vez, sua maior habilidade é ser primo do Messi. Isso é tudo que se sabe sobre esse jogador. O Guaru, um atleta que além de ter um nome com uma fonética que inspirava muito as canções ofensivas da torcida do Bahia, é um atleta que não se apegava, Serginho, à lógica capitalista de você receber um salário do seu clube e dar o melhor de si. Ele era contra isso? Não, ele não aceitava isso. Ele jogava bem para todas as equipes. Ele jogava bem para o adversário, jogava bem um pouco para a própria equipe. Um adversário que não estava pagando a ele. Um adversário que às vezes não tinha poder aquisitivo suficiente para pagar o salário dele. Ele entregava o jogador especial. Um Robin Hood do futebol. Exatamente. E o Rivaldo não é aquele Rivaldo que a gente conhece, até se parece um pouco, mas não é. Só uma pegadinha que foi feita com o Bahia. Mas ele conseguiu sair da equipe do Bahia invicto. Foram... Não tenho aqui não posso precisar quanto tempo, mas ele nunca acertou um passe, Sérgio. A equipe vai com 3 atacantes, sendo que o primeiro é um atleta que o nome é Pantico, ou Pântico, ou Panticó. Penticle. Que ele é um jogador tão habilidoso, Daniel, que ele driblava para trás, Daniel. E se deixasse, ele ia driblando para trás e arriscaria entrar com bola e tudo para dentro do gol. Surpreendendo o adversário. Exatamente. E o próprio time também. Ele precisava, às vezes, ser parado pelo zagueiro do seu próprio time, inclusive o goleiro. É um jogador que pensava fora da caixa. Exatamente. E ao seu lado, um pouco mais enfiado, a gente tinha um atleta Pedro Beda, que tinha um cabelo muito bonito, muito sedoso e muito vistoso, Daniel. E essa era a única qualidade dele. Um atleta sem velocidade, sem habilidade e sem bom senso. Temos o atleta Selmir, que na sua primeira entrevista, Daniel, ele já disse para o repórter que ele não vinha para resolver os problemas da falta de gols do Bahia, Daniel, sendo que ele foi contratado para ser o artilheiro. É sincero, né? Sincero. E quem é o técnico que vai comandar todos esses egos, né, que são jogadores que não são quaisquer jogadores? Jogadores especiais. Exatamente. É o técnico Joel Santana, Serginho, o Papai Joel. Só ele. Um técnico que, como destacou aqui o internauta, ele era contra a organização tática de suas equipes porque ele achava isso contraprodutivo, Serginho. Isso é interessante essa posição do Joel Santana. E outro internauta que confessou desconhecer a história do Bahia, ainda assim disse que votava em Joel Santana para técnico, mesmo que ele nunca tivesse trabalhado no Bahia. Para você ver a grandeza desse treinador. Como esse treinador escreveu o nome dele na história do futebol brasileiro. Com certeza. Forte abraço! Forte abraço de hoje vai para os internautas que nos ajudaram, que na verdade escalaram essa equipe do Bahia e comentaram, justificando cada um dos atletas presentes hoje aqui nesse programa. Wesley. É porque o W às vezes pode ter um som de V e às vezes tem som de U. Nesse caso, eu acredito que não seja Wesley, eu acredito que seja Wesley. Forte abraço para Alexandre Bonfim, Alfredo Gomes, Bruno Ludovico, Bruno Moura, Caio Marques, Daniel Fortes, Danilo Cerqueira, Davi Oliveira, Eduardo Liberatore, Gabriel Chauí, Gabriel Vale, Grace Silva, Jonatas Fonseca, Juliano Custódio, Latrina Moderna, Lucas Aguiar, Lucas Laudano, Luiz dos Santos, Maicon Primo, Maurício Afradique, pai do Maicon Primo, Ogner Gonzalez, Rafael Nunes, Rodrigo Lima, Thiago. Não, o H pode ser Thiago. Ou então ou então Thiago, porque o TH em inglês ele tem um Fiago Souza.